tarde, meus amigos, minhas amigas, irmãos em Cristo, a caminho da Canaã Celestial. Tudo bem com vocês aqui? Graças a Deus, está tudo bem. O mar está fantástico, fabuloso. E nós hoje vamos voltar um pouquinho na história sobre o futuro de Israel. As profecias de Daniel nos indicam que estamos às margens de um rio Jordão transbordante de dificuldades. Porém, já podemos vislumbrar as belezas da nova terra. Sim, além da tribulação, há um destino glorioso para os filhos de Deus. Por isso não devemos pôr os nossos olhos nos problemas à frente, mas sim nas maravilhas que Jesus nos foi preparar e que só virão depois desse tempo de angústia que se avizinha. No passado, antes de atravessar o rio Jordão, o que era uma impossibilidade para o povo de Deus, disse Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o Senhor não só abriu as águas do rio Jordão, como também derrubou as muralhas de Jericó. Estas palavras de Josué são tão atuais como antes e necessárias, tanto para o povo de Deus que vive hoje na Palestina, como para os cristãos em geral. Santificação, unidade e confiança no poder divino. É tudo o que necessitamos para chegarmos à vitória final. Não sabemos em detalhes o que nos espera individualmente, mas conhecendo a evolução profética dos hebreus, já revelada nas Escrituras, poderemos, com base na sua experiência, receber as mesmas bênçãos e a redenção eterna. Vamos, pois, examinar o que diz a Bíblia sobre o avanço do judaísmo rumo à terra prometida, seguindo com eles rumo à pátria celestial. Pois os capítulos de Jeremias 30 e Isaías 66, apenas esses dois capítulos, nos permitem detalhar a trajetória de Israel desde a sua emancipação política até a sua entrada na Canaã Celestial. Comecemos este estudo com Jeremias 30, versículo 3. Vamos examinar na linguagem de hoje. Está chegando a hora de eu fazer voltar o meu povo, tanto Israel como Judá, para a terra que dei aos seus antepassados, e eles serão donos dela novamente. Eu, o Senhor, falei. Este verso, referindo-se a Israel e Judá, não pode tratar do retorno apenas de Judá do cativeiro babilônico. Neste caso, só pode reportar-se ao que aconteceu na Segunda Assembleia Geral da ONU em 1947, quando foi votado o retorno dos judeus para sua terra. Essa dedução é confirmada no verso 24, deste mesmo capítulo, que diz: nos últimos dias entendereis isto. Então vejamos. O Tratado de Balfour foi editado em 1917, para dividir a Palestina em duas partes, sendo a menor delas atribuída aos judeus, ficando a maior com os palestinos. A sua votação, no entanto, teve de esperar por 30 anos, porque foram necessárias 2 guerras mundiais para que Deus pudesse reviver a esperança do sofrido povo hebreu. Na Primeira Guerra Mundial, foram expulsos os turcos da Palestina, depois de 400 anos de ocupação. Na Segunda Guerra Mundial, a morte de 6 milhões de judeus agilizou a votação da partilha. E em 14 de maio de 1948, um pequeno grupo judeu elegeu em Tel Aviv o primeiro governante do seu novo estado, dando fantástico cumprimento ao que disse Jeremias 30, verso 3, há 2.600 anos, que o povo judeu voltaria para a sua terra. O encontro de nossa história com essa profecia é inegável e reforça a nossa fé. Essa profecia, porém, ainda apresenta continuidade, que certamente também se cumprirá, como de fato já vem acontecendo. Desde sua implantação, a nação segue no rastro da profecia, incorporando áreas palestinas ao território que lhe foi outorgado pela ONU. A incorporação mais estratégica foi a de Jerusalém Oriental em 1967, porque incluiu as ruínas do templo, cujo projeto de reconstrução
já se encontra avançado. Esta invasão, no entanto, foi contestada pela ONU, e Israel, para assegurar sua posse, elevou Jerusalém integrada à capital em 1980. A questão foi rediscutida em Oslo, na Noruega, em 1993, com a mediação dos Estados Unidos e do Egito, onde foi definida a devolução da parte oriental da cidade para a Cisjordânia, o que nunca ocorreu, devido a ela integrar a nova capital e conter o local do templo judeu. Em 14 de maio de 2018, no 70º aniversário da independência, o presidente da maior potência militar do mundo, Donald Trump, foi o primeiro a transferir a embaixada do seu país de Tel Aviv para Jerusalém, endossando assim a última ocupação israelense. O fato foi tão marcante para a saga dos judeus que o governo cunhou uma moeda comemorativa com a face de Trump de um lado e a de Ciro do outro. Isso porque a atitude de Trump trouxe à lembrança o que o monarca persa fizera ao devolver as terras do antigo povo hebreu e ajudar na reconstrução do templo, destruído por Babilônia. Esta foi uma luz verde para o avanço de Israel rumo ao restante da terra prometida. O sucesso israelita em defender as terras ocupadas e mesmo em ampliá-las tem mostrado a potente mão de Deus a seu favor. Porém, isso não é tudo. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, versículo 6. Que missão extraordinária! Luz para os gentios até a extremidade da terra. O contexto desse capítulo deixa claro uma ação combinada do Messias junto com o seu povo escolhido. O grande estadista David Ben-Gurion, patriarca da independência israelense e seu primeiro governante, em uma entrevista concedida à revista Veja em 1973, por ocasião do 25º aniversário de Israel, relatou que precisava de mais cérebros e braços para edificar uma nova civilização. Ele foi então interrogado pelo repórter: que civilização? Ao que respondeu: aquela da definição de Isaías há 2.800 anos, que nunca foi tão atual. Eu vos transformarei numa bênção para os povos e numa luz para as nações. Para a inteligência sionista, este segundo objetivo, que envolve o Messias judeu, ainda não foi cumprido e deverá ser alcançado por meio de Israel atual, quando o seu Messias aparecer. Assim sendo, a reconstrução do templo parece-lhes fundamental, por ele representar o centro da vida e da fé judaica, não se podendo dissociá-los, como reza a Torá. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Gênesis 17, 7 e 8. Esses versos trazem à tona a força sionista atual, aliança perpétua com Deus e fé inabalável na dimensão de sua herança. Quanto, porém, ao alcance dos seus desígnios espirituais, Israel vem cometendo um grave equívoco. Além de não reparar o erro histórico cometido contra Jesus de Nazaré, a nação faz questão absoluta de provar ser ele um falso profeta, afrontando as suas palavras em Mateus 24:2, quando, referindo-se ao templo, disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sim, com a morte do Messias, a centralidade do templo foi transferida para a centralidade da cruz. Contudo, para os judeus, o restabelecimento do antigo sistema de holocausto é uma questão de honra,
pois rejeitam a hipótese de que o rito cerimonial do santuário tenha perdido a validade em função da morte daquele que eles mesmos crucificaram. Rejeitam-no também pelo fato de ter negado a importância do Templo de Jerusalém em seu diálogo com a mulher de Samaria, quando Jesus deixou claro que um novo sistema estava para entrar em curso, conforme João 4, 19 a 22. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estas palavras de Jesus refletem o fato de que todo o cerimonial judaico estava por desaparecer, porque representava apenas uma lição ilustrada que apontava para o Cordeiro de Deus, que também estava prestes a ser sacrificado. Bem, ficaremos por aqui, aguardando pelo seu necessário apoio para que possamos chegar mais longe. Dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe, discute, acione o sininho. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sou cristão, o amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. Eu bem sei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar, que meu viver a ele eu entreguei, em seu caminho vou falar que Cristo vem, sim, vem muito breve buscar os seus. E vamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar embora, com anjos meus, com esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eterna, que é só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo